o obscuro negócio do pai da juíza Gabriela Hart, que a Lava Jato ignorou. Jorge Hart Filho e uma escandalosa e lucrativa história de pirataria. Em fins de abril de 2007, a Petrobras emitiu um documento que passou batido dentro da burocracia da empresa. Era uma liberação de acesso em comum. No papel timbrado com seu logotipo oficial, a gerência de engenharia da Petrobras SIX, uma unidade de industrialização de xisto da petroleira, situada em São Mateus do Sul, no Paraná, autorizava o engenheiro Jorge Hart Filho a entrar com seu computador pessoal de marca Toshiba dentro das dependências da fábrica. O documento é esse aqui, que está na tela para vocês, que o Leandro Demore, lá no site dele, A Grande Guerra, ele divulgou. Jorge Hart Filho conhecia cada palmo daquele lugar. O engenheiro químico foi um dos primeiros a chegar na planta industrial da SIX no começo dos anos 70, quando a empresa estatal tentava criar uma tecnologia própria para extração de óleo e de outros derivados de pedras que afloravam na região paranaense. Anos depois, eles conseguiram a técnica única no mundo, mais eficiente e ecológica que as demais operadoras em outros países, foi patenteada sob o nome de PetroSix. Mal se aposentou da PetroSix, Jorge Hart passou a atuar como consultor de empresas privadas do setor em um típico movimento de porta giratória, o revolving door, quando funcionários públicos adquirem conhecimento no Estado para depois fazer carreira no mercado. Naquele momento, em 2007, quando teve acesso às dependências da fábrica em sua ex-empregadora, levando na bolsa o seu computador Toshiba, Hart trabalhava para a consultoria Tecnomon. Contratado pela SIX, a Tecnomon participava de um projeto de modernização da planta da Petrobras. Pouco mais de um ano depois, Jorge Hart foi novamente contratado por uma empresa privada, dessa vez a Engevix, a empreiteira que ficou famosa por ser uma das investigadas durante a Operação Lava Jato. Seus diretores e o próprio presidente foram presos sob ordens do juiz Sérgio Moro. O nome de Jorge Hart está em destaque em outro documento interno do sistema Petrobras, esse emitido em fins de setembro de 2008. No papel, a Petrobras pediu que fossem enviados a Hart e a outras pessoas documentos classificados como corporativos, reservados e confidenciais. Gente, vão curtindo e vão compartilhando, mandem superchats, financiem a mídia independente para que cada vez mais essa mensagem seja enviada para as pessoas que precisam saber sobre tudo o que está acontecendo, gente. Estamos com 114 likes aqui. Vamos ultrapassar 120 likes, que é muito necessário, gente. Vamos lá, que é muito importante isso. A partir desses acessos, Jorge Hart e 3 funcionários aposentados da Petrobras SIX protagonizaram uma trama que descambaria em investigações sobre pirataria industrial, uso indevido de documentos secretos, armações contra a petroleira e uma tentativa de vender um processo de transformação do xisto que seria uma cópia da PetroSix. Rodando o mundo. O acesso concedido a Jorge Hart, a João Carlos Gobo e João Carlos Wink, 2 também ex-funcionários da SIX que atuavam na Engevix, tinha um propósito. A Petrobras queria vender a tecnologia PetroSix no mundo afora. Em junho de 2008, a estatal assinou um contrato com a Engevix para tentar negociar o PetroSix em outros países. É muito Six, né, gente? X, aliás. Foi graças a esse contrato que Hart e os demais tiveram acesso aos documentos internos da empresa que contavam todos os segredos da tecnologia. O contrato de 18,2 milhões de dólares determinava que a Engevix levaria o PetroSix para ser negociado no Marrocos, nos Estados Unidos e na Jordânia. Um trecho do contrato mostra que Hart foi escalado pelo time da empreiteira. Aí tem aqui, para a execução do PAC 1 da Engevix, contrata no dia 21 de outubro de 2008, com a anuência da Petrobras, a empresa Wink Engenharia, constituída pelos empregados aposentados da SIC, são eles: João Carlos Wink, João Carlos Gobo, Jorge Hart Filho, Clarimundo Vassal e Célio Paulo Sucim. 2 anos depois, ao fim do contrato, os projetos do Marrocos e dos Estados Unidos foram abandonados. Na Jordânia, no entanto, a prospecção andou. A Petrobras recebeu a autorização do governo jordaniano para estudar a exploração de reservas de xisto na área de Wadi Magara, a segunda melhor do país. Mas a Petrobras precisava de um parceiro para dividir os custos e os riscos da operação. Em fevereiro de 2011, com os estudos da Engevix na mão, a petroleira firmou o contrato com a Forbes e Manhattan,
o banco canadense que possui participações ou opera empresas mineradoras pelo mundo. O que parecia um salto em direção ao globo se mostraria, em pouco tempo, uma passada de pernas monumental. Você pagou com traição. Em setembro de 2012, um ano e meio depois da assinatura de parceria da Forbes e Manhattan, uma bomba explodiu dentro da Petrobras. No dia 19 daquele mês, o gerente-geral da SIX, José Alexandrino Machado, marcou uma reunião de urgência com seus gerentes executivos. Na conversa, Machado mostrou slides de outra empresa, a Irati Energia, controlada pelos grupos Forbes e Manhattan. Machado alegava que a Irati, formada por ex-funcionários da SIX, estava divulgando no mercado global ser detentora de uma tecnologia que, nas palavras dele, ela era uma PetroSix melhorada. Machado foi além, mostrou imagens comprovando que a Irati exibia em seus prospectos informações privadas retiradas dentro da Petrobras SIX. E o mais chocante, a Irati teria requerido, poucas semanas antes, licença para pesquisa e mineração em áreas próximas da planta do SIX, no Paraná, região que estava mapeada apenas em estudos geológicos confidenciais realizados pela própria Petrobras SIX. Como a Forbes tinha acesso àqueles materiais? As conversas com Forbes e Manhattan foram interrompidas naquele mesmo dia. Aprofundando a investigação, os funcionários da Petrobras descobriram mais um movimento dos canadenses. Por meio de outra das suas controladas, a Forbes estava tentando explorar xisto na Jordânia, justamente o país onde a Petrobras e a Forbes mantinham parceria para exploração conjunta. Mais tarde viria à tona que o próprio governo jordaniano questionara os canadenses em uma reunião ocorrida no começo daquele ano de 2012, para que a empresa esclarecesse a razão de o grupo estar buscando explorar a mesma área por duas vias diferentes. A Forbes mostrava uma mão e escondia a outra. Olha aí. O encontro do Stan Bratt, fundador e chefão da Forbes e Manhattan, com um bom amigo Hamilton Mourão e sua turma, a galera do garimpo. Hacker aqui, as suspeitas de pirataria logo recaíram sobre Jorge Hart Filho e seus colegas da Petrobras. Apesar de inspirada como patente, vários componentes indispensáveis para a transformação do xisto estavam protegidos legalmente dentro da tecnologia da PetroSix. Ao menos 6 deles. Além de tudo, no documento que dava a Hart e os seus parceiros acesso a informações secretas da petroleira, uma cláusula de confidencialidade vetava o uso daquelas informações fora do escopo da Engevix. As suspeitas se intensificaram quando a petroleira fez uma busca por novos requerimentos de patente no Brasil e no exterior. Tanto aqui como lá fora, Jorge Hart Filho, João Carlos Vinck e João Carlos Gobo apareciam como requerentes de patentes de um processo muito semelhante à PetroSix, chamado PRIX. Nas descrições comerciais, o PRIX era apresentado como um processo com mais de 30 anos de comprovada operação. Era mentira, o PRIX, na verdade, jamais foi testado na prática e é até hoje um projeto em papel. Os mais de 30 anos de comprovada operação se referem, obviamente, ao PetroSix. O PRIX era, de fato, um PetroSix melhorado. Informações privilegiadas. Em novembro daquele 2012, a Petrobras criou um grupo para investigar o caso. Em um relatório da Comissão Interna de Apuração, publicado 42 dias depois, a empresa foi taxativa. As evidências apontadas permitiriam identificar as empresas Irati Energia, Forbes Energy e Gosh, todas vinculadas ao grupo Forbes e Manhattan, que utilizaram-se de informações privilegiadas. No relatório, a Petrobras salientou ainda que os contratados da Engevix, João Carlos Gobo, Jorge Hart Filho e João Carlos Vinck, foram as pessoas que tiveram acesso às informações usadas ilegalmente pela Forbes e Manhattan. A investigação interna apontava ainda, com base nos registros, que os 3 ex-funcionários da Petrobras fizeram visitas à SIX e que não se limitaram ao período das exigências do contrato da Engevix. E destacou, no contrato firmado com a Engevix, existe previsão impondo à contratada o dever de sigilo das informações disponibilizadas pela Petrobras, o que se estende por suas subcontratadas, de forma que qualquer utilização indevida de informações por funcionários da Engevix ou suas subcontratadas ensejaria a obrigação de indenização dos prejuízos causados. Ela navevá, depois do corte das comunicações da Petrobras com a Forbes e Manhattan, a empresa canadense
tentou limpar a sujeira e enviou comunicados ao governo da Jordânia, reconhecendo a inconveniente participação do mesmo grupo em negócios concorrentes, afirmando que permaneceria no país apenas o consórcio com a Petrobras. O movimento era óbvio: sem a Petrobras não haveria a Petro-6 e sem a tecnologia, a Forbes sozinha não teria nada a apresentar. A Petrobras descobriria mais tarde que a Forbes tentará ainda vender um projeto para uma empresa chinesa usando imagens internas obtidas nas dependências da SIX. Reportagem longa, muito boa, gente. Obrigado, Sandra Araújo, aí, por mais uma contribuição aqui para a gente. O Pix da Folha Democrata é esse aqui, gente, mas eu dou preferência pelos superchats. É folhademocrata@gmail.com. Vocês podem mandar contribuições por lá também, que ajuda a pagar o leitinho das crianças aqui, para a gente manter o nosso trabalho da melhor forma, gente. Que bom que vocês estão acompanhando aqui. Infelizmente, ainda faltam 45 pilas. Estamos com 130 curtidas. Vamos chegar em 140 curtidas, gente, que é muito importante. Investigação seletiva. No relatório da investigação da Petrobras, 2 personagens ganhariam destaque anos depois de aparecerem como responsáveis por assinar os documentos com a Forbes e Manhattan em nome da estatal. Demarco José Epifânio e Jorge Luiz Zelada. Ambos seriam presos e condenados pela Lava Jato. Demarco e Zelada tiveram suas vidas reviradas. Seus crimes, no entanto, não passaram pelo caso da Petro-6, que jamais foi investigado por Deltan Dallagnol e sua turma de procuradores. O pai de Gabriela Hart, juíza substituta de Moro em diversas ocasiões durante a operação, também passou incólume. A Ingevix, para a qual Jorge Hart trabalhou, teve seus negócios revirados pelos investigadores da Lava Jato. Foi Gabriela Hart que determinou, por exemplo, a prisão de José Dirceu por acusação de ter recebido propinas da própria Ingevix, que empregou seu pai. No caso da Petro-6, no entanto, passou em branco pelos olhos sempre atentos de Curitiba. Ao vencedor, a jazidas. Há recomendações importantes no relatório produzido pela investigação interna da Petrobras. Notificar extrajudicialmente as empresas por uso de propriedade intelectual para impedir que continuem usando os materiais, desaconselhar futuros contratados com a empresa Forbes e Manhattan e qualquer empresa a ela vinculada direta ou indiretamente. 2 meses antes de deixar o poder, Jair Bolsonaro não apenas ignorou a recomendação da própria Petrobras de nunca fazer negócios com os canadenses, como vendeu a Petrobras Six justamente para eles, a mesma Forbes e Manhattan que tentou passar a perna na estatal durante anos. A Forbes pagou cerca de 200 milhões pela fábrica, o equivalente a 1 ano de lucro da Six, e levou junto a tão cobiçada tecnologia da Petro-6. De um jeito ou de outro, ela venceu. O governo Lula agora tem 15 meses para passar o controle total dos canadenses para a recém-privatizada Petro-6. Uma investigação do Tribunal de Contas da União, que corre sob sigilo, pode estabelecer ainda mais pontos obscuros nesse negócio. Ainda dá tempo de evitar o pior. Reportagem muito completa do Leandro, sem comparações levianas. Não é um caso que tem uma relação direta com a juíza Gabriela Hart, mas que é curioso que o pai dela ou as empresas ligadas ao pai dela não tenham sido investigadas no escândalo da Ingevix, o escândalo que envolveu o ex-ministro José Dirceu.